A minha palavra será desataviada e sem forma. Por quê? Porque eu não vou usar nenhum slide, não tenho nenhum esboço, não escrevi. O reverendo Márcio mandou, traz uma apostila para você. Porque ele me pediu alguma coisa que só Deus é capaz. Expor numa hora 3 capítulos da Confissão de Fé de Westminster. Se ele me pedisse para eu escrever um livro sobre isso, eu escreveria, mas falar numa aula só, não. Porque a Confissão de Fé de Westminster, eu não peguei toda a palestra do Dr. Alderi, eu não sei se ele já falou, mas a Confissão de Fé de Westminster é uma confissão assim, cada frase merece um estudo, cada sentença. Ela é cheia de riqueza, então não dá para você passar por cima. Eu vou me prender a algumas poucas expressões aqui e não sei se vou dar conta de chegar lá. Tá? Então, eu quero vocês que são oficiais da igreja ou são candidatos ao oficialato, vocês têm que conhecer isto. É importante ter confissão de fé. Não sei se Alderi falou, se eu vou repetir. É como um figurino que você tem normas, você tem regras. Se você for numa igreja pentecostal ou neopentecostal, e deve ter alguém aqui dessa origem, a igreja crê o que o pastor crê. E o pastor faz gato e sapato dos membros da igreja, porque se ele fala uma coisa, a igreja tem que crer, porque vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. Não tem onde aferir. Falar assim, mas está na Bíblia, isso é muito relativo. Porque a Bíblia há um sentido em que ela é mãe das heresias. Todo mundo vai na Bíblia. Pode ver. Mesmo as igrejas mais hereges citam a Bíblia. Vindo para cá, eu estou vendo uma pregação na televisão, acho que na Bandeirantes. E a única coisa boa e bonita que estava ali era a pregadora. Uma pastora muito bonita, mas só fala bobagem. Por quê? Não tem ninguém e nada que seja norte para dizer que... Não, ela está seguindo um padrão de fé. Então é importante que se eu sou o pastor que estou ensinando vocês, o mestre ensinando a vocês, vocês podem contestar o que eu estou dizendo, de acordo com a nossa regra de fé, que é a Bíblia, e de acordo com a nossa confissão de fé, que é a exposição dela, o senhor está picando fogo. O senhor está errado. Eu tenho onde me reportar. Vocês têm onde apelar. Nessas igrejas neopentecostais não tem nada. Cada um fala o que quer e ninguém tem que responder nada a ninguém. Em nossa igreja temos que responder sim a concílios e a autoridade escrita. Nós temos uma regra de fé e prática, que é a Escritura Sagrada. Vocês sabem disso, eu só queria lembrá-los disso. Esta é a regra suprema de fé. E eu chamo, numa palestra que eu fiz na Fiel 2 anos atrás, no encontro da Fiel, que eu chamei de norma normans, uma expressão latina. É a norma que normatiza. As regras estão aqui. E tem a chamada norma normata, que é a norma normatizada. Em outras palavras, a Confissão de Fé de Westminster é a norma normatizada. Norma normata. Porque a norma que normatiza é a Escritura. A Escritura está aqui e a Confissão de Fé está aqui. Você e eu devemos seguir os ensinos da Confissão de Fé, conquanto eles estejam fundamentados na Escritura.
A Confissão de Fé de Westminster não é Bíblia. Não é Bíblia. Para você que não gosta muito de Confissão de Fé, faça a gentileza de não dizer assim, o pastor Heber que disse que não é Bíblia, então não vou seguir, porque eu só sigo a Bíblia. Hipócrita. A Confissão de Fé é uma produção humana. Dr. Rodrigues deve ter dito, 151 teólogos gastaram 5 anos para trabalhar nos documentos de Westminster. Eles trabalharam duro e eram homens do melhor calibre da época. E a Confissão de Fé é alguma coisa que é importante para nós reformados. Existem várias confissões de fé reformadas, eu não vou trabalhar com isso que não dá tempo. Mas você tem que ter, em primeiro lugar, a norma normans. A norma que normatiza. E logo abaixo, a norma normata. Isto é, a norma normatizada, que é a Confissão de Fé de Westminster. Uma está sob a outra. Tá? Ela é uma produção humana, portanto, ela é sujeita a enganos. Nem tudo que está na Confissão de Fé é absolutamente infalível. Não creia na infalibilidade da Confissão de Fé. Mas é a melhor exposição da Escritura que existe entre os homens. E nós temos a felicidade de ter isto, embora alguns dos senhores provavelmente nunca leram, nunca estudaram. E você tem que ter um padrão de teologia, um padrão de doutrina. Lembra? Revelação é de Deus, teologia é de homens. E todos vocês, num certo sentido, são teólogos. Que uma vez que você pega a Escritura, você abre a Escritura e você lê e fala assim, isso aqui quer dizer, pronto, já está fazendo teologia. Então, há um certo sentido em que todos nós somos teólogos. Nós devemos interpretar a Escritura dentro de padrões estabelecidos com uma boa hermenêutica para chegar a conclusões menos errôneas ou mais corretas. Agora, pelo fato de ser uma produção humana, ela não deixa de ter valor. Então eu peço que vocês estudem, mas nunca botem a Confissão de Fé acima da norma normans. Nunca façam isso. É o contrário. E eu quero, nesta manhã, trabalhar com alguns capítulos, os 3 que me deram os 3 que mais não complicados, os 3 capítulos que norteiam o resto da Confissão de Fé de Westminster. Então vamos lá para o primeiro capítulo. Pega o texto de você que você tem aí. Você tem o texto de Confissão de Fé aí? Todo mundo tem? Sobre as Escrituras Sagradas. Todas as confissões confiáveis, razoavelmente boas, todas elas começam com a Escritura. Porque você pode estudar teologia, antropologia, cristologia, etc, etc, mas toda a sua, vou repetir, toda a sua teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, toda a sua teontologia, sua antropologia, sua cristologia, sua soteriologia, espero que vocês entendam isso, né, que estou falando. Tudo isto depende da visão que você tem da Escritura. A visão que você tem da Escritura vai determinar toda a maneira de você entender todas as partes da teologia. Tá? Então, como você olha a Escritura, faz toda a diferença. Como você vê a Escritura, faz toda a diferença. A Escritura é a doutrina da Escritura é aquela na qual estão dependuradas todas as outras. Se você tem uma visão defeituosa da Escritura, se você não vê a Escritura como ela deve ser vista, como palavra de Deus infalível, como palavra fiel, como palavra autoritativa,
como palavra que deve ser crida, que deve ser obedecida, você vai ter problemas em todas as áreas que eu mencionei aqui. Tá? Então, a nossa confissão de fé de Westminster, ela começa com a doutrina da Escritura. Todos os demais capítulos, não só da confissão de fé, mas da teologia de um modo geral, depende de como você vê a Escritura. E a igreja evangélica, ao decorrer dos séculos, pecou com respeito à Escritura. Por isso que hoje nós temos na Europa e nos Estados Unidos igrejas que não podem ser chamadas mais de igrejas cristãs, porque elas não veem a Escritura como deviam ver. E igrejas são liberais, as igrejas são desprezadoras da Escritura. E eu já fui em igrejas liberais nos Estados Unidos e na Europa, e o que você ouve da pregação é mera coisa social. Mera horizontalidade. A noção de verticalidade praticamente desapareceu. A palavra vinda do céu, a palavra vinda de Deus não é mais crida nesses lugares. E a igreja cristã, na verdade, se foi, porque nós estamos num período pós-cristão. Então, irmãos, não importa se vocês sejam taxados de fundamentalistas ou de isto ou daquilo, tenham a ousadia, a coragem de, no meio de nossa geração pervertida e corrupta, de nossa geração onde teologia não é importante, não tenham medo de assumir a confiabilidade da Escritura, a autoridade da Escritura, certo? Ela é palavra final em todas as controvérsias, em todas as coisas. Então, vamos ver alguma coisinha pouca aqui. Deus é um Deus absconditus, ou seja, é um Deus escondido. Nós não teríamos acesso a Ele, nós não teríamos como conhecê-lo se Ele não se desnudasse. Se eu pedir que você abaixe a cabeça, feche os olhos, eu não vou pedir não, mas comece a fazer, eu quero que você pense em Deus. Mas, por favor, esqueça o que você ouviu na igreja sobre Deus. Esqueça o que você leu na Escritura sobre Deus. Pensa em Deus. Não tem jeito. Seu pensamento fica, como chama? Bloqueado. Você não consegue pensar em Deus sem a revelação que Ele dá de si mesmo. E Deus dá dois tipos de revelação de si mesmo. Uma que a gente chama de geral e outra que a gente chama de especial. Eu chamo de não verbal e chamo de verbal. A revelação da natureza ou revelação geral é aquela que Deus dá de si mesmo através das coisas que Ele fez. Até através da sua criação. Paulo fala em Romanos 1 que Deus pode ser conhecido pelas coisas que foram criadas. E vários atributos em Deus são conhecidos por meio da contemplação das coisas que Ele fez. Por meio dele ter feito o homem, aliás, por meio do próprio homem, que Deus se revela no homem, porque o homem queira ele ou não, aceite ele ou não, o homem é reflexo de quem Deus é a imagem dele. Isso aqui é outra história, não dá tempo de mexer. Deus se dá a conhecer das coisas que Ele fez. O texto da Bíblia fala que os homens, tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus. E eles baniram da mente dele a ideia de Deus. Alguém lê para mim Romanos 1, por favor, rapidinho. Romanos 1, 18 e 19, rapidinho, porque o tempo nosso é curto. Em alto.
Detém a verdade significa suprime a verdade e coloca a mentira, a injustiça. Continue. Olha bem, o que se pode conhecer de Deus está o quê? Manifesto entre eles. Continue. Deus se deu a conhecer. Que jeito? Mais um. Através das coisas. É curioso que quando você está num lugar que tem uma paisagem, que não é São Paulo não tem paisagem nenhuma que preste, né? Mas assim, quando você vai num lugar que tem montanhas e rios e vales e lagos, você simplesmente se embevece, você fica fica pasmado de ver a beleza da criação, ver o poder da criação. Então, quando você olha a criação, se você não suprime o conhecimento que você tem em Deus, quando você olha para a criação, você fala, que cara poderoso fez isso. Que Deus sábio fez isso. Que Deus cheio de estética fez isso. Ele tem senso de beleza, ele é inteligente, ele é sábio, ele é poderoso para trazer do nada tudo que existe. Nada existia, então ele disse, haja e houve. A criação leva você a adorar esse Deus, a reconhecer as qualidades dele, as virtudes dele, os atributos de Deus. O ímpio, quando olha a mesma criação que nós olhamos, ele fica pasmado da beleza, da natureza. Então ele fala assim, que fantástica mãe natureza. Nunca ouvi essa expressão. Isto é de incrédulo, é de ímpio. É aquele que não consegue ver na criação as obras de Deus, os atributos de Deus. A natureza é a expressão de coisas que Deus é. Ela não é mãe de porcaria nenhuma. Porque os ímpios, eles tentam retirar de Deus a glória da criação e atribuem à natureza. Quando eles não conseguem explicar, eles enrolam e acabam adorando sem perceber a criatura. Répteis, aves, quadrúpedes e assim por diante. Paulo é claríssimo no capítulo 1 de Romanos, que merece estudo longo. Então, Deus se serviu das obras da criação para dar-se a conhecer. E a Escritura, no começo, na frase iniciante, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você é professor de universidade, você toma cuidado do que você crê. Eu conheci, dentro do Mackenzie, reitores, e eu conheci professores que têm uma espécie de esquizofrenia espiritual. Na igreja eles creem uma coisa, na academia outra. Vocês que mexem com academia, vocês tomem cuidado para vocês não serem levados de roldão por aqueles que não veem na criação a obra de Deus, as obras imediatas de Deus, as obras que Deus fez pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Então, deixa-me continuar isto dizendo o seguinte. Veja no capítulo 1, tem uma frase que tem sido fonte de uma porção de enganos dentro da fé reformada. Veja assim, tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Todavia, elas é a natureza, a criação. Todavia, as obras de Deus
não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Acharam aí? Obrigado. Contudo, não são suficientes, terceira linha, para dar aquele conhecimento da sua vontade necessário para a salvação. Não são suficientes. Quando é que é suficiente? Quando uma coisa é suficiente? Ou, para melhorar aqui, quando uma coisa é insuficiente? Quando é que essa ideia de que os atributos que as obras da criação são insuficientes? Insuficiente seria quando esses atributos são dados para dar esse conhecimento de Deus e todavia não dão conta. Dizem na igreja evangélica, e eu já vi professores dizendo, que a revelação geral, a doutrina da revelação geral é insuficiente para a salvação. Com base nisso aí. Não, uma coisa é insuficiente somente quando ela é proposta para aquilo, ela não dá conta de fazer. Ela nunca foi dada para que anunciasse o Deus Redentor. Portanto, ela não pode ser insuficiente, porque ela cumpre exatamente o papel dela, que é mostrar Deus, o Criador. Então, não cometem injustiça pegando e distorcendo a ideia, e ela é uma expressão infeliz, mas não sou eu que vou mudar, eu só quero entender. Uma coisa só é insuficiente quando ela tinha o propósito de revelar a salvação e não revelou. Deus teve que completar para depois. Deus teve que fazer outra coisa para completar. Não. São propósitos diferentes. Tudo que está na revelação da criação cumpre o seu propósito. Mostra quem o Criador é. Quando o ímpio olha para a natureza e vê a beleza da natureza, ele não sabe quem é que está por detrás da criação. Ele não consegue perceber alguém por detrás. Então ele acha a mãe natureza. Ele encontra forças, ele impessoaliza tudo e se esquece do grande Deus tripessoal que fez essas coisas. Quando você olha a natureza de um modo correto, você que tem uma perspectiva da outra revelação que eu vou falar daqui a pouquinho, então você fala, bem que a Escritura diz, e ela repete trocentas vezes que Deus é Criador. Não se esqueça da doutrina de Deus como Criador ou a doutrina da criação nunca. Por quê? Porque é a doutrina mais importante da Escritura. Se é que posso pensar uma mais importante, mas eu creio e vou dizer por quê. Qual é a finalidade completa da redenção? Quem me responde? Qual é a finalidade completa da redenção? A redenção é um meio que Deus arranjou para que nós pudéssemos ver quem realmente Deus é. A finalidade da redenção é chegar lá no começo. No começo diz assim, e criou o Senhor Deus os céus e a terra. Lá no finalzinho do Apocalipse, fala assim, criou Deus, como é que é? Eis que crio novos céus e nova terra. Você chega lá no final para voltar. É como se fosse um círculo. Você vai acabar chegando na criação outra vez, porque Deus quer ser honrado como Criador. E a finalidade da doutrina da redenção é fazer você
ter olhos de novo para quem é o Criador. Então, o capítulo todo, primeiro da Confissão de Fé de Westminster, diz a respeito da revelação das obras da natureza. Você vai chegar lá no final e você vai entrar no paraíso, no mesmo lugar. E lá você vai contemplar as obras da criação restauradas, as obras da criação de novo à sua forma original e até com acréscimos fantásticos. Eu escrevi 7 livros sobre esse assunto. Se alguém quiser xeretear depois e brigar comigo lá no meu escritório, pode. Sobre o habitat humano, que está tendo uma segunda edição através da bem mais bem feita, bem melhor trabalhada na monergismo. Você procura depois e adquira para o seu bem, porque ninguém quase na igreja conhece. Escuta, qual é o destino final nosso? Onde vamos ficar para sempre, sempre, sempre? Céu. Muito errado. Não é o céu. O céu não é destino final nosso. O céu é o lugar para onde nós vamos depois que morremos, até que Cristo volte. E então Deus vem, restaura-nos completamente, ressuscita-nos e restaura o lugar nosso e nos bota lá. Mas esse é assunto para depois. Você vai para o céu, tá? Fica triste. Mas não vai ser eternamente. Porque o lugar original para Deus nos deu para nós vivermos é esta terra, e esta terra vai ser restaurada. Você tem que crer no Deus Criador, porque no fim Ele vai esfregar na sua cara quem Ele é, pelas coisas belas que Ele vai refazer. Ele vai fazer coisas ainda acrescidas àquela criação original. Eu espero que vocês entendam isso. Então o capítulo trata da outra revelação, que eu chamo de revelação verbal. Revelação em palavras, revelação em proposições. Aquela revelação que apronta o homem para o conhecimento redentor de Deus. E que traz a obra da redenção clara aos olhos do leitor da Escritura Sagrada. Esta revelação verbal está registrada na Escritura Sagrada. E essa revelação verbal é o meio pelo qual Deus nos deu para que nós chegássemos à fé em Cristo, porque a fé vem pelo ouvir da pregação e da pregação da palavra de Cristo. Portanto, a revelação verbal, eu tenho 5 livros sobre ela já. Meu negócio é meio exagerado. Se vocês quiserem conhecer, é publicado pela editora Fiel. O nome dos livros, em geral, é Eu Sou. Meu nome eu não gostei, devia ser Eu Falo. Mas quem manda eles? Então, Eu Falo. Tem lá 3 sobre a revelação verbal e 2 sobre a falsificação da revelação verbal. Tá? Eu Sou é o nome da série. Então, essa revelação que Deus nos deu, só para eu saber, reverendo, até que hora eu vou? 11h50, tá. Então, depois, veja ali a vontade de Deus ao seu povo. Tem aí depois, e depois, na metade, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne que é inclinação pecaminosa e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer essa verdade escrita, registrada. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Deus não fala mais em teofania, encontro
visível. Deus não fala mais em profecia, como nós entendemos no Antigo Testamento. Deus não fala mais através da presença pessoal de Jesus Cristo conosco. Tudo o que Ele deixou para que nós soubéssemos quem Ele é e o que Ele fez está escrito na chamada Escritura Sagrada. Portanto, aprendam a ter, ou peçam a Deus, fome e sede da palavra de Deus, se vocês querem ser alimentados. Porque se vocês não tiverem esta fome, esta sede, vocês vão ser crentes raquíticos, mesmo presbíteros, mesmo pastores. Aqueles de nós que não temos amor pela Escritura, pela revelação verbal de Deus, pela revelação registrada no livro que chamamos Sagrada Escritura, aquele que não tem essa sede, ele não vai beber. Você só bebe quando você está com sede. E eu me lembro uma frase muito interessante que Charles Haddon Spurgeon uma vez disse assim, como pregador novo que ele era, ele disse assim: se eu tiver que ir com sede, eu tenho que ir uma vez ao poço. Mas se eu tiver que ensinar muitas vezes, muitas pessoas, muitas vezes eu tenho que ir uma porção de vezes ao poço. E vocês vão ser mestres na igreja, vocês vão ser pregadores da igreja, vocês vão ser, de alguma forma, manejadores da palavra, e vocês não conseguirão fazer muita coisa se vocês não forem ao poço, muitas vezes. Peçam a Deus fome pela palavra. Aquela pastora bonita que eu mencionei há pouco na TV, na Bandeirantes, ela vinha falando que nós precisamos ter sede da palavra. Está certinho, se você não entende fora de contexto, está certinho. Mas aí ela disse, mas ter sede é uma questão que você decide ter. Quando você quiser, você pode ter sede. Não. E quando você quiser, você bebe água. Ter sede, não. Você não tem sede por decisão própria. Espiritualmente falando, invertendo, você tem que pedir que Deus dê ânsia da sua palavra. Que Deus dê fome da sua palavra. Porque essas coisas, se tiver que ser nascidas por você mesmo, vocês nunca vão ter. Não tem como decidir, de agora em diante eu vou ter fome da palavra de Deus. Nunca, senhores. Nós dependemos de que a graça haja em nós de tal forma que nós tenhamos sede da verdade de Deus. E muitos de nós presbíteros, eu sou um presbítero, muitos de nós presbíteros e diáconos da igreja não têm sede da palavra de Deus. Quando as nossas igrejas forem igrejas onde a palavra de Deus é levada em altíssima conta, quando tivermos fome da verdade, quem tem fome não precisa ser ordenado a beber. Se você tem sede, eu não preciso, menino, vai beber. Quem tem sede, bebe. E essa sede, essa fome é criada pela ação graciosa de Deus. Orem a Deus pedindo isto, porque nós crescemos na igreja, vivemos anos e anos na igreja. Ouvimos porque não tem outra saída quando o pastor lê no domingo no culto, mas é tudo o que lemos da Escritura. E não porque alguém projeta, porque nem Bíblia você traz mais. Hoje ficou moda, né? Irmãos, vamos abrir os nossos celulares. Até isso a gente tem, né? Desconfortos. Que eu não sei se é bom. E eu quero estimulá-los aqui, eu quero encorajá-los a procurarem a Escritura avidamente. Ter sede da verdade de Deus. Eu estou só no comecinho. Vamos nesse mesmo primeiro capítulo. 1:4. Põe lá, irmão, 1:4.
4. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. Isto aqui pode não ser palavra de Deus para você, pode ser uma historinha, um gibi, qualquer coisa. Não depende. E se eu falar que a Bíblia é a autoridade, você fala, é para você, para mim não. Cada um crê no que quer, cada um acha fonte autoritativa onde quer, mas é Deus quem, pela ação do seu Espírito, nos faz entender que isso aqui é confiável, que isto aqui é crível e que isto aqui deve ser obedecido. Portanto, não só... e ninguém, viu, reverendo Márcio, ninguém nesta igreja, o senhor não vai convencer ninguém nesta igreja que a Escritura é a palavra de Deus. Você pode dizer assim, ela foi escrita por mais de 40 escritores no período de 1500 anos e tem um raciocínio que segue de maneira clara, etc. Você pode arranjar um monte de argumento. Você não prova que é a palavra de Deus. Você não prova. A autoridade da Escritura, a confiabilidade dela, a veracidade dela é produzida em você pela ação divina. Você não é nada, eu não sou nada. Nós dependemos em tudo de uma ação divina. Se Deus deu alguma sede para você, se Deus deu algum desejo santo em você, peça a Ele, para Ele fazer com que você ame a verdade dEle, que você tenha prazer na verdade dEle. Porque se não tiver esse prazer, esse desejo, você está lascado. Isto é, a sua fé é coisas mortas, sua fé é uma fé sem muito significado. Amanhã você pode ser levado de roldão por qualquer vento de doutrina. Eu tive a triste notícia ontem de um casal da minha igreja, que já faz alguns anos que foi para a Alemanha, e gente muito firme, tal, que eles estão começando a namorar a igreja católica de novo. Ou seja, a Escritura perde o seu valor, porque ali dentro a Escritura não tem a importância que tem para nós. E eu peço que vocês digam, Senhor, segura minha mão, sustenta-me, para que eu não caia e não perca o gosto por tua palavra. Vamos correr um pouquinho mais. Um 7. O que é legal da Bíblia é isso aqui, ó. Na Escritura, na terceira linha, contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, os doutores, os conhecedores, mas ainda os indoutos, no uso devido dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Eu sou professor ali no Mackenzie e um tempo atrás eu vivia com os maiores doutores do Mackenzie, das mais variadas áreas, e a nossa escola é uma escola de confissão reformada, mas de reformada. Por quê? Esses doutores
eles não têm entendimento da Escritura que o Zé Ruela da igreja tem. Desculpe, eu estou falando assim meio jocosamente para contrastar. O homem mais simples da igreja, o homem que ama a Escritura, seja uma senhora, seja um homem, sem formação acadêmica, sem nada, ele tem mais entendimento das coisas de Deus do que os doutores, que não têm graça, ou que não têm a graça. Então, Deus escreveu a Bíblia, ou mandou escrever a Bíblia, para que os indoutos também tenham conhecimento dele. A revelação de Deus vem a ricos e a pobres, a cultos e a incultos. Ela é escrita para a redenção deles. E Deus tem redimido até mais gente Zé Ruela do que gente. Porque ele resolveu fazer assim e ponto. Então Deus escreve a Escritura e dá entendimento. Você não precisa de pastor para entender a Bíblia. Você precisa da Bíblia e orar que Deus abençoe a sua leitura. Então, para que serve, pastor? Para que serve presbítero? Para que serve? Nós somos colocados na igreja para ajudar uns aos outros. Para fazer os outros entenderem algumas coisas que sem estudo eles não entendem, mas eles podem perfeitamente continuar a vida cristã sem qualquer instrução especial. Houve décadas e séculos que não havia o que nós temos hoje, homens formados, etc. E os crentes nos seus lugares mais longínquos, mais distantes, eles, pela fé, pelo entendimento que Deus lhes dava, eles andaram de fé em fé. E eu dou graças a Deus porque Ele não deixou de lado os pequeninos. Aliás, a gente até precisa dar graças a Deus por alguma coisa que eu preciso aprender a dar graças e que não dou graças frequentemente, e vai ser um assunto que eu deveria tratar no capítulo 3, mas talvez não dê tempo, então deixe-me adiantar. Você precisa aprender a dar graças pelas coisas que Jesus Cristo dá graças. O Senhor tinha mandado 70 discípulos para pregar, e depois eles voltaram trazendo o relatório do que eles fizeram. Então, alguém lá disse assim: bem-aventurados os seios que te amamentaram, e Jesus disse: mas bem-aventurado, quem lembra? Aqueles que têm os seus nomes inscritos, rolados no céu. Então ele fala assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pequeno aqui não é molequinho, pequeno aqui é gente humilde, gente sem formação, gente sem privilégios da academia. Porque revelaste aos pequeninos. E por causa disso agradou ao Senhor. Isso foi do teu agrado. Alguns de nós nos rebelamos contra o modus operandi de Deus. Que Deus revela a uns e Deus esconde a verdade dele de outros. Eu já vi muita gente na igreja fazer assim. E meu pai morreu com 64 anos, mas muitos anos da vida dele, muitos dos 64 dele, ele não cria no modo como Deus revelava a sua verdade a uns e não a outros. Ele falava: esse não é o Deus em quem eu creio. Deus em quem creio é aquele que faz tudo para todo mundo. Tadinho dele. Mais tarde ele reviu posição, mas nunca aprendeu como devia ter aprendido nos seus 64 anos de vida. E como alguns dos senhores provavelmente, não certamente, mas provavelmente vivem até hoje, nós não damos graça pelo fato de Deus soberanamente revelar a sua verdade a uns e escondê-la de outros.
a Jesus deu graças. Ele diz assim: graças te dou, ó Pai. Aí ele coloca um nominho no Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas de uns e as revelaste a outros. Estas coisas diz respeito ao entendimento da Escritura Sagrada. E eu espero que esse entendimento você tenha. Que você se alegre pelo modo como Deus faz as coisas. Vamos para o capítulo 2. Isso aqui é uma mixaria, né? Tem tanta coisa para a gente dizer, que é tão pouco. Sobre a Trindade. Sobre a Trindade. Quando você lê o capítulo 2, 1, você vai ver que a Trindade, que é divina, ela tem vários atributos. Conta a história, eu nem sei se o doutor dele contou, mas conta a história que lá na Assembleia de Westminster estavam tentando escrever este primeiro capítulo sobre Deus e a Santíssima Trindade, que ficavam pensando, vamos definir quem Deus é. E eles estavam quebrando a cabeça para encontrar uma definição de Deus. Só que eles não sabiam bem que Deus é indefinível. Porque você só define alguma coisa quando você conhece bem aquela coisa. E ainda assim, mesmo uma coisa simples, você não dá conta de definir. Então, eles quebraram a cabeça para encontrar uma definição de Deus e estavam tudo com a cabeça fundida. E o presidente da Assembleia disse assim, fulano de tal lá, um velhinho tal lá, fulano de tal, ora a Deus para Deus nos dar luz para que nós possamos entender e definir quem Ele é. Então, ele começou assim. Ó Deus cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, perdoador, galardoador, justo, que odeia o pecado. E ele disse, ó Deus imutável, infinito, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto. E está aí, ó. É isto que nós devíamos dizer sobre Deus. Deus não é definível, mas nós podemos descrever algumas coisas que Deus é, mediante aquilo que Ele revelou de si mesmo na sua palavra. Então, atributos que em teologia a gente chama de... Quem é seminarista aqui? Atributos que você tem em alguma medida e outros que só Deus tem. Quem se lembra? Comunicáveis e incomunicáveis. Isto é, Deus passa alguns atributos a nós. Por exemplo, nós temos em algum grau bondade, nós temos em algum grau amor, misericórdia, paciência, em algum grau. Deus tem assim. É isso que o velhinho orou lá. Ó Deus gracioso, eterno, bondoso, paciente, benigno, etc, etc. Deus tem em altíssima, em suprema medida. E ao mesmo tempo Ele é um ser que não é conhecível, como seja, Deus eterno, Deus imutável, Deus que é autossuficiente. Essas coisas a gente não entende bem, porque está fora da nossa capacidade de ter, porque Deus não passa nada dessas coisas para nós. É isso que são atributos incomunicáveis. Agora, amor, bondade, etc, 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 isto é comunicável, porque Deus fez com que, de alguma forma, refletindo a sua imagem, nós tivéssemos, em alguma medida, como Ele tem. 2:3. Na unidade da divindade, a
três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deixa eu fazer uma perguntinha a vocês, se alguém se arrisca a responder, ótimo. Não tenha vergonha de errar. Há duas palavras que a gente usa em teologia, chamadas natureza ou essência e pessoa. Quem sabe o que é natureza? Se arrisca. O que é natureza? Ou essência? Em teologia, essas duas palavras quase são juntas. Natureza e essência, quem se arrisca? Ser. Você não tem alguma coisa a mais? Porque ser também, e eu pergunto, o que é ser? Né? Ele vai falar assim, essência. Na verdade, essência ou natureza é alguma coisa que faz com que alguém ou algo seja o que é. Por exemplo, esta mesa aqui é de madeira. É essencial que uma mesa seja de madeira? É essencial que ela seja envernizada? É necessário que ela tenha 2 pés? Não, o senhor tem mesa de uma perna só, tem mesa de 4 pernas, de 6, depende do tamanho da mesa. Essencial é alguma coisa que não pode faltar. Cadeira, a mesma coisa. Banco, a mesma coisa. Banco não precisa ser desse material, não precisa ser dessa cor, não precisa ser desse tamanho, não precisa ser dessas pernas. O que é necessário que o banco seja o que é servir para o que você está fazendo aí. Se sentar. Isso é essencial. Então, há certas coisas em Deus que são essenciais, que fazem com que Ele seja o que Ele é, e sem essas coisas Ele não é o que é. Por exemplo, os atributos que nós falamos são coisas essenciais em Deus. Deus não pode existir sem ser eterno, imutável, santo, etc, etc. Então Deus é um ser pessoal. E as 3 pessoas da Trindade compartilham da mesma essência, ou seja, cada pessoa tem as mesmas qualidades, ou a mesma essência. O Pai tem atributos que o Filho tem, que o Espírito tem, porque são pessoas que o texto fala aí, pessoas da mesma substância. Substância, essência ou natureza são palavras que podem ser usadas intercambiavelmente. Então, tudo que o Pai tem, o Filho tem. Tudo que o Filho tem, o Espírito tem, em termos de essência, ou de natureza, ou de substância como tal. Tá? Então, isto é essência. Alguém tem dificuldade de entender o que é uma coisa essencial? É aquela que não pode faltar, porque se faltar, essa pessoa ou essa coisa deixa de ser o que é. Se guardar isso, já vai aprender muito. Agora, tem uma outra coisa que na teologia se fala mais pouco. Deus é um ser pessoal? Você também é um ser pessoal. E em que sentido você é diferente dele? Ele é tripessoal. Você é unipessoal. Só tem uma natureza. Nesse caso, você é como Deus, tem só uma natureza. Só que a natureza de vocês dois são diferentes. A natureza é diferente. Mas Deus é tripessoal. Então, o que é pessoa? Você precisa aprender a definir isso. Você precisa aprender a falar sobre o que é pessoa. Vamos lá. Defina uma pessoa. Para isso é tão simples, não é? O que é pessoa? Vocês são mais velhos aí, que já... Você tem universidade, você tem mestrado, doutorado. O que é pessoa? Característica concretas? Concretas, entenda-se coisa dura assim? Não.
Todos somos pessoas. Em termos de essência, vocês dois são iguais. Porque vocês têm alma, vocês têm corpo, e nada que falta, nada, tudo que um homem precisa ter, você tem. Se você é moral ou imoral, é outros 500. Tá? A pessoalidade, sim, todos nós somos pessoas que possuímos mesmas coisas. Quer ver só? Pessoa, deixa eu adiantar, porque o termo meu é rápido. Danadinho, você... Tá. Seguinte. Ele bota açúcar, depois... A pessoa é aquilo que possui autoconsciência. Ou seja, consciência de si mesmo. Tá? Quantas autoconsciências o senhor possui? Uma. Por quê? Eu sou uma pessoa. Quantas autoconsciências Deus possui? Quantas? 3. Lembra? Consciência, autoconsciência é ter consciência de si mesmo. O pai fala, eu amo o meu filho. E o filho fala assim, e eu amo o meu pai. Este é o meu filho amado. E Jesus chama o seu pai de pai amado. Os dois falam do Espírito como sendo uma pessoa que sente, que tem tristezas, etc. São 3 autoconsciências. Frequentemente na Escritura você vê eu e o tu. Eu e o tu. Por exemplo, Jesus Cristo, tem quantas naturezas? Arrisca lá. Uma natureza. 2, quais? Divina e a humana. Tem 2 naturezas. Agora, quantas essências Jesus Cristo tem? 1. A essência divina. Perdão. Ele tem perdão. Tem 2 naturezas, logo tem 2 essências. Ele tem uma autoconsciência. Por exemplo, quando ele falava da natureza divina dele, que conhecia todas as coisas, que criou os céus e a terra, e também falava dele como que tinha fome, que tinha sede, que tinha angústias, que tinha temores. Ora ele falava de alguma coisa que era própria da divindade dele, ora falava alguma coisa que é própria da humanidade dele. Mas em todas as vezes ele diz, eu. Quando você fala de uma das naturezas de Jesus, você está falando da pessoa de Jesus. Quando você fala da natureza humana, você está dizendo da pessoa de Jesus. Quando você fala da natureza divina, você está falando da mesma pessoa, o mesmo eu, uma só autoconsciência. Mas ele tem 2 naturezas, lembra? 2 essências, a divina e a humana. Ou seja, ele tem os atributos do pai dele e tem os atributos nossos, exceto a pecaminosidade. Tudo que eu tenho, ele tem. Tudo que o pai dele tem, ele tem. Diferentemente de nós, ele é Deus. E diferentemente do pai dele, ele é homem. Então, irmãos, a doutrina da Trindade mostra que existem 3 pessoas, 3 consciências de si mesmo. Entende essa expressão, consciência de si? Eu tenho uma cadelinha chamada Dolly, muito bela, muito bonitinha, e vocês também têm os seus pets, seus cachorrinhos, e a gente é besta mesmo, a gente conversa com eles, tá? A gente fala com eles, vem cá, querido, é igual filho, você trata, você põe no colo, você brinca, você apaga, e eu também besta, peguei a Dolly, botei ela no espelho, e disse, aí você, Dolly, ela, uau! Ela pensou que fosse alguém diferente dela, porque ela não se enxerga, ela não se vê, ela não se conhece, ela não tem consciência de si, porque não é pessoa. Então, ela só percebe as coisas que estão ao redor dela, e percebe melhor do que nós.
ela cheira as coisas melhor do que nós. Ela ouve melhor do que nós. Ela discerne coisas mais rapidamente que nós. Mas ele não é ser pessoal. Ela não sabe de onde ela veio. Ela não sabe quem é a mãe dela, quem são os avós dela, quem são os irmãos dela. Porque ela não é um ser gregário. Ela não precisa de ninguém como nós precisamos. Por isso que nós nos afagamos como se fosse um de nós. Os animais não são pessoas. Eles não têm consciência de si mesmos. Só pessoas têm consciência de si. A minha cachorrinha, eu chegava duas quadras de carro, ela já corria para a porta e sabia que eu estava chegando. Eu abria a porta e ela já pulava. Ela tem percepção de coisas externas a ela. Ela não tem percepção dela. Por quê? Porque não é um ser pessoal. Tá? E nós temos na Trindade 3 autoconsciências e temos uma só essência. Que essência? A divina. Que pertence ao Pai, que pertence ao Filho e que pertence ao Espírito. E por último, tem muita coisa a falar, eu tenho que falar decretos de Deus. Esse aqui que dá pano para manga. É contra isto que alguns de vocês brigam. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Eu estou terminando 2 livros, isso só que eu sei fazer um pouquinho. Um sobre o decreto de Deus, que eu chamo de o plano de Deus para a história. E outro sobre a predestinação, que diz respeito ao plano de Deus para indivíduos. Assim vão ser os nomes deles. E é uma história um assunto muito bom, muito belo, pelo qual devíamos dar muitas graças, porque nós estamos entre aqueles que Deus catou para si. Tá? Mas deixa eu falar rapidamente sobre ele sendo o Senhor da história. O texto fala que Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Deus ordenou todos os atos da história. Não pensem os senhores que a história é acaso. Que a história é alguma coisa impessoal, isto é, que não tem ninguém por detrás dela. Tudo tem. É isto que distingue a fé reformada das outras fés. Não fezes. Dos outros tipos de fé. Nós cremos absolutamente no governo de Deus sobre a história. O que acontece ao nosso país é parte da história que Deus determinou. Cada povo tem o governo que merece, não é? Em todos os sentidos. Isso é ditado popular. Mas Deus estava por detrás do Lula e está por detrás do Bolsonaro. Deus está por trás de todos os governadores. Não há acasos. Lembra daquele hino que cantava? Acasos para mim não haverá. Deus é o Senhor da história e Ele governa todas as coisas e Ele vai fazer as coisas chegarem exatamente naquilo que Ele determinou que chegasse. Você pensa que Deus destinou somente as coisas sobre Cristo, que lá fala, Salmo 22, Salmo isso, Salmo aquilo. Tem um monte de profecias que se cumpriram em Cristo literalmente, cabalmente. Não. Todas as coisas, ou para usar a palavra do salmista, todos os meus dias estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda.
os atos da história, que não tem nada a ver comigo diretamente, e os atos da minha própria vida, as coisas que acontecem na minha própria vida, são determinados por Deus. Eu sei que você não tem muito problema em Deus governar a história. Deus é o criador da história, Deus é o mantenedor da história, Deus é o Senhor da história. Você acha bom demais, o seu Deus é grande. Mas quando começa a chegar pertinho de você, e fala assim, que Deus ordenou que você fosse ou não fosse salvo, que Deus determinou que você fosse ou não fosse remido, a coisa muda de figura. Você gosta quando trata do geral, mas quando entra na esfera do particular, você se rebela. É muito comum isso acontecer na igreja. Voltando à pregadora que eu ouvi hoje. Ela crê, e eu ouvi ela dizer que Deus é isto, Deus faz isto, Deus... Agora, quem decide a sua vida é você. Quem determina o seu destino é você. Esta é a crença mais comum, mesmo dentro das nossas igrejas. Presbiterianas e muito mais outras. Nós cremos que Deus é o grande soberano. Mas não mexe na minha vida. Não tome as decisões sobre a minha vida. Quem tem que tomá-las sou eu. Isso é muito comum. Cuidado com isso. Ele vai esfregar na sua cara. Se você estiver com ele, você vai estar com ele de qualquer jeito. Vá para o céu ou vá para os infernos. Você vai estar com ele de qualquer jeito. O governador do céu é Deus e do inferno também. Não creia na teoria dantesca de Dante Alighieri, de que o diabo é o senhor do inferno. Não creia nisso. Deus é o boss lá. Deus é o chefe. E você vai encontrar com ele de qualquer jeito. Ele vai chegar assim com você e vai dizer, eu não falei? Quando você encontrar-se com ele no céu, você vai... Eu estou usando a linguagem mais compreensível possível. Você vai abraçá-lo, você vai beijar, você vai agradecer muito o que ele fez por você, por ter pegado você ou por ter pego você da miséria e ter trazido você para a luz, por lhe ter dado fé salvadora. Obrigado. Está me mandando eu parar lá. Por ter salvação, você vai agradecer muito a Deus. O ímpio vai gemer até o final, porque ele nunca vai concordar com o modus operandi de Deus. Nunca. Então, Deus deixa que o texto da confissão, e eu fecho com a confissão. Deus ordenou todas as coisas inalteravelmente. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. O resto eu nem vou tratar, porque aí é mexer com vespeiro e eu não tenho tempo. Creia que Deus é o Senhor da história, mas é o Senhor da sua própria história. E agradeça a Deus, porque Deus pegou você de lá do baixo. Na verdade, Deus pegou todo mundo e botou debaixo de maldição. Todo mundo. O desgraçado do Adão. Todo mundo ele botou na maldição. Mas ele resolveu pinçar alguns para virem a ter vida. E você não pode brigar com ele, porque se ele não tivesse feito isso, você estava na miséria espiritual e até hoje. Estava na ignorância até hoje. Mas Deus pinça. Perceba que no programa de evangelização nós temos que pregar mesmo. Para descobrir quem é de Deus, para descobrir quem são os eleitos de Deus, nós temos que pregar. Para que Deus dê fé e a pessoa fala, opa, é isso mesmo que eu preciso. Mas você tem que entender que se você tem fé hoje, é porque Deus elegeu você e a Bíblia fala que
Deus elegeu e deu fé. Está lá em Tito. Porque a fé não é de todos. Está lá em Filipenses, Tessalonicenses. A fé não é de todos. Se você tem, é porque Deus pegou você, deu vida a você, gerou você de novo. Fez com que a palavra dele viesse a você, abriu o seu entendimento com a regeneração e agora você se torna capaz de crer. Isso tem tudo a ver com ordenar livre e inalteravelmente. Portanto, meus irmãos, a doutrina dos decretos, e daqui a algum tempo o livro meu deve sair, eu gostaria que vocês conhecessem. Belo. A Bíblia tem exemplos aos montes, tanto dos atos grandes como dos atos pequenos. Das coisas grandes às coisas pequenas. Todas elas foram ordenadas inalteravelmente, inclusive a nossa redenção. E tem detalhes fantásticos das coisas da redenção que foram ordenadas de antemão por Deus. E Deus não escolheu você porque Ele sabia que você ia crer lá em 1900 e tanto, ou 2000 e tanto. Deus não escolheu você porque Ele previu em você uma fé futura. De forma nenhuma. Veja aí no 2. Ainda que Deus sabe tudo mesmo. Escuta, o senhor sabe o que o senhor vai fazer amanhã de manhã? Não sabe? Você não tem plano na vida? Amanhã, você de que igreja o senhor é? De que igreja o senhor é? Isto. Amanhã cedo o senhor vai onde? Da igreja. Você então é igual a Deus. Você sabe de todas as coisas. Não é? Nós sabemos que vamos a algum lugar porque nós decidimos ir. Só que você é desse tamanho como eu, você fala assim, se Deus quiser. Não fala assim, amanhã iremos a tal cidade, amanhã faremos isto, amanhã faremos aquilo. Antes devias dizer, se o Senhor quiser. Tá? Por que Deus sabe tudo? Por que Deus sabe tudo? Porque Ele decide tudo. Ele não é um adivinho. Deus sabe todas as coisas porque de antemão Ele decidiu fazê-las ou tê-las. Então o texto fala ali, ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma pelo fato de tê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Não, Deus sabe todas as coisas, conhece de antemão todas as coisas, porque Ele determinou todas as coisas. O nosso é um Deusão. Ele é muito maior do que você pode imaginar. Ele é muito mais grande, desculpa o português. Ele é um Deus imenso, soberano. É nesse que eu queria que você cresce. É nessas coisas deles que você tem que crer. Eu disse no começo da aula que cada frase da Confissão de Fé merece estudo sério. Cada frase. Porque ela é sucinta, ela tem os pressupostos corretos e ela afirma coisas corretas. Tudo é correto? Absolutamente não. Tem coisas que podiam ser melhoradas? Tem. Repito, Confissão de Fé não é Bíblia. Não é inspirada. Mas ela é a melhor corrente de interpretação ou a maior exposição organizada da teologia cristã. Eu espero que Deus dê sede a vocês, primeiro, da palavra dele, e dê gosto por aprender as coisas que fazem parte da nossa tradição reformada. Deus abençoe, Deus nos ajude.